Os desafios para a ABEL, eu diria que são os desafios para a ciência no Brasil. Eu entendo, a partir dessa vivência com a edição universitária e acadêmica de um modo geral, eu entendo que o fortalecimento da ABEL nesse momento de reconstrução do nosso país, está associado também, ou talvez principalmente, ao fortalecimento da ciência no país. Ao fortalecimento da ciência, do que se entende como ciência, da produção do conhecimento científico no país e também da reestruturação das nossas universidades, de como os recursos são distribuídos, de como o ensino público superior no país, principalmente, como as nossas instituições elas são vistas, tanto nessa perspectiva do ensino, mas também da pesquisa e da extensão, esse tripé científico. Então eu entendo que nós dependemos, como editoras universitárias, de modo grandioso daquilo que se entende como ciência. Então, se a ciência é atacada, se a ciência é afetada, nós também somos atacados, afetados e prejudicados. E se nós somos atacados, afetados e prejudicados, tanto como a ciência, o desenvolvimento do país também é. Entendendo que as universidades, os institutos de pesquisa, são um locus de produção de conhecimento que pode colaborar fortemente para a transformação social e que nós, como editores universitários, como editoras universitárias e acadêmicas, temos um papel importante, tanto no sentido da comunicação científica, de fazer com que esse conhecimento produzido chegue até os pares dos pesquisadores, produzindo novos conhecimentos e permitindo o avanço, mas também temos a possibilidade de traduzir esse conhecimento para que chegue diretamente à população. As formas são diferentes porque são linguagens diferentes. Então, um artigo científico, a depender da área, ele vai ter uma quantidade de páginas específicas, um foco específico, a necessidade de se deixar explícita a metodologia, as bases teóricas, os avanços que tem que ser conseguido com aquela reflexão específica, com aqueles dados. É uma linguagem, e é uma linguagem técnica. A divulgação científica, que ela pode ser feita tanto por meio de livros quanto de outras linguagens possíveis, ela tem um compromisso de traduzir esses dados, de traduzir essa linguagem pesada, fechada, que é do mundo acadêmico, é normal, é natural, é técnico, precisa ser assim. Mas se continuar só assim, a gente não atinge um público mais amplo. E o objetivo das universidades, o objetivo dos institutos de pesquisa não é focar apenas no nicho, é focar também no nicho que vai produzir mais conhecimento, que vai permitir outros avanços, vai permitir o trabalho colaborativo para que se chegue à resolução de problemas mais rapidamente, e isso os dados abertos, o acesso aberto, os preprints, a ciência aberta de forma geral vai permitir esse avanço de forma mais rápida, mas também não só igualitária, mas também que se leve em consideração a equidade, porque a gente precisa pensar nesse Brasil profundo e na ciência produzida nos diversos campos desse país afora. A linguagem da divulgação científica, ela não precisa ser uma linguagem menor, mas precisa ser acessível. A gente precisa abrir mão desse rebuscamento científico sem perder o rigor científico. Eu acho que essa é a função. A gente precisa cada vez mais continuar produzindo conhecimento, mas tornando esse conhecimento acessível. Porque senão a gente perde a função de existir, perde o sentido de ser universidade, perde o sentido de ser pesquisador, perde o sentido de ser extensionista, perde o sentido de ser docente. Eu entendo um pouco nesse sentido.
programa Cielo, como um todo, ele é fundamental porque temos muitas editoras que atuam também na perspectiva dos periódicos e também mesmo as editoras que não atuam na perspectiva dos periódicos, as universidades têm periódicos, os programas de pós-graduação têm periódicos. Essa é uma questão indiscutível. Quando a gente fala do programa Cielo Livros, ele nasce a partir do apoio de 3 universidades, de 3 editoras universitárias. Então, o que dizer do Cielo Livro relacionado à edição universitária? É um programa fundamental e tem sido cada vez mais fundamental. Primeiro, porque tem a credibilidade. Hoje, o programa Cielo alcança internacionalmente um patamar de credibilidade, de qualidade inquestionável. Segundo, na perspectiva da distribuição, da interoperabilidade, da indexação de diversas bases de dados importantes para o alcance da ciência produzida nas nossas instituições, para o avanço e para a internacionalização da ciência brasileira, das instituições de ensino, pesquisa e extensão brasileiras, por meio das editoras universitárias e por meio do programa Cielo. O programa Cielo faz uma ponte imprescindível desse processo. E depois, porque o programa Cielo, para muitas instituições, muitas editoras que estão vinculadas a universidades públicas, com sua legislação específica, seja ela estadual, federal ou municipal, ficam impedidas de algumas ações que conseguem resolver isso por meio da Cielo. Assim, pensando principalmente que todas nós, editoras universitárias, temos como foco o acesso aberto, a ciência aberta. Claro que isso é uma mudança de cultura, não é algo que vai acontecer imediatamente. Nós estamos em processo, estamos iniciando um processo de aprendizagem acerca do acesso aberto, mais ainda, acerca da ciência aberta, corrigindo. Estamos iniciando esse processo, e ainda assim, a gente tem uma caminhada já falando de acesso aberto, mas ainda é difícil para muitas instituições. Então, o Cielo, ele vem trazer direcionamentos, no sentido de dizer, o caminho é esse, para fazer isso tem que passar por isso. Então, abrir o caminho para as editoras universitárias e, ao mesmo tempo, fortalecer. Eu acho que é um processo duplo. Assim, é importante para a ABEL e é importante para o programa Cielo essa parceria. Eu acho que as duas instituições ganham e ganha mais ainda a ciência brasileira.